mas eu vejo que nesse caso aí deve ser, obviamente, respeitado a Convenção Europeia de Extradição, que implicará aí os efeitos legais no caso em concreto, né? E mais, por ser membro de países dentro da União Europeia, tanto Portugal como Hungria, né, o que figura isso aí no caso é um mandado de detenção europeu, né? E não um processo de extradição por serem membros aí da União Europeia, tá? Ah, obrigada, porque essa questão dos países europeus são sempre mais são diferentes, né? De tratar com um país europeu e um país terceiro, e do que aqui os países europeus. Existem convenções e tratados específicos diferentes, como o doutor bem ressaltou. E Exatamente. quando existe, agora para finalizar, uma última pergunta que foi feita, quando existe a questão da prescrição dentro de um processo de extradição, o prazo de prescrição, e se acontecer a prescrição, se o país tem o direito de recorrer, como que funciona? Da extradição, obviamente, é uma questão bem delicada, né? Porque, de fato, tem que se analisar, primeiro, a prescrição do crime envolvido, né? Nos dois países, para daí, de fato, se fazer uma análise de prescrição. Obviamente, se incide a prescrição, automaticamente, o pedido de extradição deve ser extinto, né? E deve ser concedido também, deve ser figurar a baixa da inclusão na Interpol, caso exista. Curiosamente, referente a essa pergunta, eu tenho um caso prático muito interessante, porque eu entrei nesse caso, a pessoa já tinha sido condenada, o processo já tinha transitado em julgado, tinha um mandado de prisão expedido para cumprimento de pena e inclusão na Interpol, e curiosamente esse crime, a prescrição agora, vai acontecer em dezembro desse ano. Então vamos lá, a pessoa está foragida, não foi presa para o cumprimento de pena e a prescrição ocorre em dezembro, automaticamente o pedido de extradição tem que ser extinto e tem que ocorrer inclusive a baixa na inclusão da Interpol. E nesse caso prático é uma questão muito interessante que o mandado de prisão está expedido para um crime que a pena é abaixo de 2 anos e a pena imposta, no caso em concreto, é de 9 meses. Então, neste caso, além de entrar com uma revisão criminal pleiteando a absolvição, né, da pessoa nesse processo que já transitou em julgado, a gente também entrou com um pedido para que não seja efetivada a extradição, seja extinto o pedido de extradição em virtude da pena ser abaixo de 2 anos. E obviamente que se de fato a cliente não for detida, o cliente não for decidido nesse prazo da prescrição, automaticamente deve ser extinto aí o pedido de extradição e revogada a prisão, né? Seja por preventivo ou cumprimento de pena. Excelente. Obrigada pela explicação. O doutor é atuante na Hungria, isso é bastante curioso, porque o doutor tem essa atuação nos 3 países, e eu gostaria que, muito brevemente, o doutor se explicasse como que é a atuação na prática na Hungria, se o doutor nota muita diferença, porque, assim, nós sabemos que Portugal e Brasil é diferente, mas tem aqui o português, que é a língua falada, então isso, de certa forma, auxilia um pouquinho, embora a matéria, né, o direito material, penal, é semelhante, mas o processual é completamente diferente. E eu imagino que na Hungria talvez seja ainda mais. O que o doutor acha, essas diferenças? Como que é a atuação na Hungria? Então, eu digo assim, hoje eu iniciei a trajetória com a inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, depois fiz a inscrição na Ordem dos Advogados de Portugal, depois na Hungria e recentemente fiz da Espanha também. Eu vejo o seguinte, a âmbito de processo penal e direito penal sempre vão ser diferentes. Os artigos, a disposição do crime, os recursos, os requerimentos, a formalidade sempre vai ser diferente. Porém, a essência sempre vai ser a mesma. Então, no processo penal ou na investigação, o que a gente preza sempre? Pela presunção da inocência, princípio do indúbio pro réu, cavar uma dúvida para que na dúvida tem que absolver, a questão do dolo, a tipicidade de conduta. Então, assim, a essência vai ser sempre a mesma.
Porém, especificando agora a Hungria. A Hungria é um país difícil, né? Porque o idioma é húngaro. Eu não falo húngaro. As pessoas, obviamente, muitas pessoas falam inglês, mas você chega no tribunal, na audiência, a juíza não vai falar inglês. E muitas vezes não tem um inglês também avançado, ou advogado, muitas vezes não tem. Então, como que a gente faz atuação hoje em outros países, né? E isso tem casos em diversos outros países da União Europeia, diferente dos que eu advogo. Hoje a gente tem. Então vamos supor, uma pessoa é presa na Hungria. Como que a gente vai trabalhar? A gente vai contratar um tradutor, uma equipe de tradução, tanto para fazer despachos, conversas e audiência, também para fazer a tradução das leis que a gente tem que analisar e estudar, a tradução dos requerimentos para a corte. Então, um trabalho num país diferente desses tem que ter uma equipe de tradução, tem que também ter parceria com um advogado local que tenha entendimento da legislação local daquele país. E a gente faz hoje aí um trabalho de, enfim, coordenação, né, a âmbito de diversos advogados no âmbito europeu. Sempre com a ideia de manter a essência do processo penal e direito penal e também do processo de extradição, que não entra no mérito, entra na análise das leis, dos tratados, das garantias europeias, enfim, humanas. Basicamente seria isso. É difícil, Bacana. mas é uma situação, uma atuação diferente na qual cada dia é vencer um obstáculo mesmo. Tem que ter persistência e, sobretudo, experiência, né, na essência do processo penal, direito penal e do processo de extradição também. Com certeza, com certeza. E a atuação da advocacia internacional, ela envolve muito a questão da parceria, né? É Sim. de fato essencial ter parceria com outros escritórios em outros países para viabilizar a prática da advocacia em âmbito internacional. Bem, nós vamos encerrar por aqui então. Doutor, novamente, muito obrigada pela sua disponibilidade e atenção, por ter aceitado o nosso convite. Espero que volte mais vezes aqui para poder estar com a gente, para falar mais sobre seus conhecimentos jurídicos em âmbito internacional conosco. Vou agradecer a todos que estiveram conosco, que participaram da nossa conferência. Se inscreva no canal do IBDESC, deixa seu like, partilhe para a gente estar sempre divulgando aqui mais conhecimento jurídico. E por hoje é só, eu desejo uma boa noite a todos. Muito obrigado, doutora Kelly. Boa noite a todos. Boa Agradeço. noite.